Fala pessoal, hoje eu quero mostrar uma outra partida recente minha, que foi jogada no Magistral Osasco, em março desse ano. É uma partida num tema bastante importante. Antes de tudo, peço para vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal, quem não tiver inscrito, divulgar para a galera. Se você quiser continuar recebendo essas análises, né, das minhas partidas, ou dos livros também, como minhas 60 melhores partidas, então ative as notificações aí, aquele aviso de sempre. E, bom, seguindo, eu andei passando as minhas partidas do Shatter Masters. Foi bem legal, acho que são partidas instrutivas. Eu gostaria de fazer o mesmo com outros torneios que eu joguei recentemente. É que nem sempre eu tenho tempo de gravar, né, essas partidas. Mas resolvi trazer hoje uma que eu joguei no Magistral Osasco, na oitava rodada contra o Vitor Ponciano, que é um jogador jovem de Osasco, bastante talentoso. E foi uma partida bastante instrutiva em um tema que eu acho que é importante todo mundo dominar, todo mundo conhecer, pelo menos, que é o manejo da iniciativa no xadrez, né? Eu acho que a iniciativa ela é uma das vantagens mais difíceis de se trabalhar, junto com vantagens de desenvolvimento. E elas são até um pouco parecidas, né? Não é a mesma coisa, mas é um pouco parecida. Primeiro, eu acho importante a gente definir o que é ter a iniciativa, né? Porque é muito mais fácil de você entender um conceito, de você aplicar um conceito nas suas partidas, quando você sabe exatamente o que é aquele conceito, o que significa. Então, a iniciativa, grosso modo, assim, né, tem várias definições, tem várias formas de definir, eu vou só dar a minha visão aqui. É quando você está ditando o ritmo do jogo. O lado que tem a iniciativa, ele costuma pressionar, mesmo que a posição esteja equilibrada, né? O lado que costuma... a gente tem a sensação que o lado com a iniciativa é aquele que está colocando uma pressão. E o que está do outro lado, que não tem a iniciativa, ele costuma reagir só, né? Ele defende, ele tem que ficar parando uma ameaça, parando outra. Então, digamos que a iniciativa é como se fosse essa vantagem de você estar mandando na posição, assim, você está colocando um pouco de pressão e está obrigando o adversário a encontrar mais respostas, a encontrar lances mais precisos. Então é isso, o lado que tem a iniciativa ele está fazendo um certo tipo de pressão, né, no lado que não tem. E por que que a iniciativa é uma das vantagens mais difíceis de trabalhar no xadrez, na minha opinião? Porque assim como o desenvolvimento, ela é o que a gente chama de vantagem dinâmica. E aí é importante diferenciar o que é uma vantagem dinâmica e uma vantagem estática. Eu já falei isso em outras análises, outras aulas, mas é sempre bom reforçar. Quando a gente fala de vantagens estáticas e dinâmicas, isso quer dizer, isso tem muito a ver com o tempo, né? No sentido de que, assim, o tempo que você leva para trabalhar aquela vantagem. Quando a gente fala de uma vantagem estática, então eu vou dar exemplos de vantagem estática, tipo peões dobrados ou um peão isolado, um rei que está permanentemente preso no centro, né? Geralmente são vantagens que elas vão seguir inalteradas por muito tempo, a não ser que aconteça uma reviravolta na partida, a não ser que algo muito drástico aconteça e mude o caráter da posição. Então, por exemplo, se o adversário tem um peão dobrado e não acontece nenhuma mudança na estrutura, nenhuma mudança muito brusca na natureza do jogo, aquela vantagem ela tende a se manter por muitos lances. 5, 10, 15, 20 lances, vai para o final, o peão está lá ainda. Então ela é uma vantagem que se mantém inalterada. Por que é bom ter uma vantagem estática? Porque você consegue explorar essa vantagem com calma. Você não precisa a todo momento ter pressa e pensar, não, eu tenho que ganhar agora aquele peão já porque ele tá fraco. Ele vai continuar ali. Você pode jogar, inclusive, pressionando e mantendo ele daquele jeito. Agora, quando a gente fala de vantagem dinâmica, que seria, por exemplo, a iniciativa, vantagem de desenvolvimento, um ataque temporário, a gente está falando de vantagens que dependem daquele momento para serem exploradas. O tempo de exploração delas, a janela que você tem para trabalhar aquela vantagem é muito mais curta, porque senão elas somem. Então, por exemplo, vantagem de desenvolvimento. Isso significa ter mais peças no jogo. Se você não explora a vantagem de desenvolvimento, o adversário também desenvolve as peças dele, né? E essa vantagem some. A iniciativa é a mesma coisa. Você tem essa tendência de estar mandando no jogo, de estar ditando, né, o rumo da partida. Mas se você não consegue transformar isso em algo mais concreto, mais palpável, o adversário neutraliza a iniciativa e aí acabou. Então, quando a gente tem a iniciativa, o principal objetivo, né, do lado que tem a iniciativa é fazer a conversão dessa vantagem que é dinâmica para uma vantagem estática. Então, é isso que é importante entender. O plano do lado que tem a iniciativa é transformar isso numa vantagem estática. Por quê? Porque, a não ser que uma iniciativa vai terminar num ataque de mate, assim, vai acabar com a partida. Aí tudo bem. Mas, do contrário, você vai tentar usar a iniciativa de forma a conseguir uma vantagem mais sólida. Que é o quê? Uma vantagem material, tipo uma qualidade a mais, uma peça a mais. Isso é uma vantagem mais estática, já que você vai trabalhar depois da sua vantagem material.
uma estrutura superior, um rei debilitado, um ataque que você já pode conduzir de um jeito mais lento, porque você tem que colocar muita energia quando você tem a iniciativa para forçar alguma concessão no campo adversário e conseguir transformar isso numa vantagem posicional, que é uma vantagem que depois você vai explorar de um jeito mais técnico. Então, bom, a gente tem essa explicação aí que já levou bastante tempo. Vamos para a partida que eu quero mostrar como que isso se manifestou, como que a iniciativa foi o tema mais importante, o tema principal dessa partida que eu joguei no Magistral Osasco na 8ª rodada. Então eu tava de pretas, por isso que eu coloquei o lado das pretas aqui. Meu adversário jogou D4, cavalo F6, e agora ele faz bispo G5, já saindo de qualquer teoria. Nem lembro o que eu pretendia jogar, tá, nessa partida, mas eu acho que era uma Ninja, provavelmente. C4, D6, cavalo C3, bispo B4. Ele jogou bispo G5, que é a abertura Trompovski. Para quem não conhece, é uma abertura que foi inventada por um jogador brasileiro. Se vocês pesquisarem no Google Otávio Trompovski, vão ver que era um jogador brasileiro. Já foi, inclusive, jogado até pelo Carlsen contra o Cariaquim no match de 2016. E tem um objetivo claro, que é, né, trocar em F6 e dobrar os peões das pretas. A gente sabe que isso, por si só, não é uma vantagem, mas a ideia é conseguir uma vantagem, uma suposta vantagem estrutural. Eu joguei D5 aqui. Tem outros lances também, principalmente cavalo E4, é uma jogada mais ativa. E tem também aqui G6, que eu me lembre, que é uma possibilidade. Mas eu joguei D5 mesmo, permitindo a troca em F6, sem medo, não é um grande problema. Mas o Victor fez E3 nessa posição, ele não jogou, não trocou. Eu tinha jogado já no Magistral Osasco em 2022, essa posição contra o Dragan Stamenkovic, que é um M sérvio que vive no Brasil. E o Dragan tomou em F6, que é o principal, né? É o que justifica mais o jogo das brancas, assim. Bispo G5 para tomar em F6. E aí eu tomei com o peão de E, é outro tipo de jogo, eu acabei ganhando essa partida. O Victor jogou E3, e aqui eu fiz cavalo BD7. Eu decidi jogar de um jeito mais conservador, defendendo o cavalo. Uma continuação mais crítica é C5. Só que agora tem um detalhe, as brancas tomam em F6, e aí, se eu não me engano, é um pouquinho pior para o preto tomar com o peão de E, porque agora ele toma em C5 e isola o peão. Então eu posso ter alguns problemas, né? Digamos, vamos supor que as pretas joguem aqui C3, e aí o objetivo dele é jogar G3, bispo G7, bispo G2 e colocar uma pressão permanente em D5 que eu não tenho nunca como avançar, né? Por causa desses peões. Então depois ele tira os cavalos por aqui. E bom, o branco parece ter um jogo simples, assim, pressionando o peão isolado no longo prazo. Por isso que toma com o peão de G, para manter a estrutura mais compacta no centro. Mas isso leva a umas posições um pouco mais tensas, né? Por causa da coluna G aberta e tal. Então, eu não conheço muito essas posições, decidi jogar simples, cavalo BD7. E aqui eu tava esperando que ele jogasse cavalo F3, que transpõe para um tipo de ataque torre, né? Eu ainda tava na dúvida se eu jogaria aqui ou cavalo E4 agora, com ideia de C5, ou E6, que pode transpor para uma posição de ortodoxa, caso ele jogue C4, ou até C5 direto mesmo. Eu ainda tava na dúvida qual lance que eu faria. Provavelmente eu jogaria ou C5 ou cavalo E4, que eu acho mais ativos. Mas ele fez cavalo D2. E isso me deu uma possibilidade, depois de refletir um pouco deste jogar, que foi E5. Aí eu pensei, bom, eu posso abrir o centro logo e resolver meus problemas de espaço no centro. Eu fiquei um pouco na dúvida porque esse lance permite algumas trocas, mas pensei, bom, tudo bem, por um lado simplifica, mas por outro eu tô de pretas e não tem nada de errado com igualar de pretas, né, na abertura, então eu fiz assim. Se cavalo F3, aí eu já gostava da minha posição depois de E4. Bispo D6 também é possível, mas eu até gostava mais de E4. Cavalo E5 e bispo D6, cavalo toma e bispo toma. Eu sentia que não devia ser ruim para ele isso, mas essa estrutura de qualquer forma parece confortável para as brancas, para as pretas, né? Parece meio que uma posição, uma francesa de cores invertidas. Então ele jogou D por E5, cavalo por E5, cavalo F3. Eu troquei em F3. Cavalo G6 era uma possibilidade também para H6, mas eu joguei cavalo F3. Cavalo toma. E aqui fiz C6. Eu achei interessante porque essa posição ela lembra uma Caro-Kann de cores invertidas. É bem parecido, né? Vou até mostrar para vocês, assim. Por exemplo, vamos mudar aqui, vamos inverter. E4, C6, D4, D5, cavalo C3, D por E, cavalo D7, cavalo, cavalo, cavalo F6, cavalo toma, e vamos supor que eu jogasse aqui bispo G5, né? É essa posição aqui, é uma Caro-Kann. Ou, parecido com a partida, é C3, né? Seria o mais parecido, assim. E ele já estaria com o bispo em G4 aqui, no caso. É que isso não dá para montar exatamente a posição, porque as brancas têm um tempo a mais da abertura. Mas
de cores invertidas lembra um pouco. A estrutura, né? A estrutura é a mesma. E ele tá um pouco na frente, claro, porque ele tá de brancas. Então, assim, eu não achei que eu tinha vantagem nem nada, óbvio, porque a Karokan ela já é uma abertura muito sólida para as pretas, então imagina com um tempo a mais. Mas tudo bem, né? Eu tô de pretas, não dá para fazer muita mágica. Então ele jogou Bispo E2 aqui. Bispo D3 era mais ativo, mas eu acho que ele ficou preocupado com o Bispo G4 em algumas posições, então Bispo E2 parece natural, para já antecipar essa cravada. E agora eu joguei Dama A5. Um lance que eu achei interessante na hora. Eu não pensei que isso aqui me levaria a nenhuma vantagem, para falar a verdade. Mas pelo menos eu gostei do fato de que é uma jogada que obriga as brancas a fazerem alguma escolha aqui, né? Obriga ele a pensar um pouco. E além disso, eu saio da cravada ganhando tempo. Num sentido mais profundo, além de sair da cravada ganhando tempo, a dama também libera a casa D8 para a torre. Né? Depois que eu jogar bispo E7 e roque, eu já tenho como pôr a torre em D8. Então por isso que eu achei que esse cheque era útil. Ele jogou C3, mas ele tinha outras duas alternativas, né? Contra a dama D2 eu pretendia jogar bispo B4, provocando C3, e agora voltar o bispo para E7, que está ameaçando o cavalo E4 já, né? Então ele vai ter que gastar mais um tempo com essa ameaça, ele joga a dama C2, aí roque, roque, bispo G4. Bom, eu achava essa posição equilibrada, mas era o que eu tentaria jogar na partida, né? Era o que eu estava disposto a entrar. E cavalo D2 também era possível, parece um pouco mais passivo, mas era um lance jogável. Mas ele jogou C3. Eu fiz bispo E7. Assim, a minha intenção inicial, quando eu dei o cheque em A5, era jogar cavalo E4. Só que depois de bispo H4 eu não consegui achar um jeito tão fácil de me desenvolver, né? Por causa do bispo de F8 aqui. Eu não consigo tirar ele para uma casa tão boa. Eu posso até jogar bispo D6, mas... E essa posição, a impressão que dá de primeira é que ela tá ativa para as pretas. Mas aí seguindo de um jeito muito normal, por exemplo, roque, roque, dama C2, bispo F5 e bispo D3, a impressão que dá é que a posição preta já é mais instável. Assim, C4 vai ser chato, porque o cavalo de E4 não está tão bem defendido, ele tem um cavalo D4 também. Então, às vezes quando a gente está de pretas, contra um adversário de menos rating, que é o caso aqui, você fica se sentindo meio obrigado a jogar de uma forma muito ativa, né? Mas tem que tomar muito cuidado para não fazer isso de um jeito artificial. Porque nesse caso mesmo, as peças pretas não estão realmente muito estáveis, muito sólidas, e essa atividade ela acaba sendo um pouco superficial, né? É uma coisa que é só na aparência, assim. Eu não tenho realmente nenhum tipo de ideia ativa e minha posição pode até ficar meio chata se eu jogar de um jeito impreciso. Então eu decidi simplesmente desenvolver bispo E7, roque, roque. E agora a gente já tem um momento importante da partida. Porque ele fez um lance que parece muito natural, que parece muito lógico, né? Ele jogou C4 aqui. Faz bastante sentido porque com o peão de D5, a tendência é que às vezes as pretas fiquem com um pouco mais de espaço, com um jogo um pouquinho mais confortável, né? Porque eu tenho um peão central e ele não tem nenhum. Então parece muito lógico você tentar jogar C4 para trocar os peões no centro e para liberar um pouco o jogo das brancas, por exemplo, tentar ativar esse bispo. Só que esse lance é um erro sério já assim, porque permite que as pretas peguem a iniciativa. E aí entra no tema já, né, que vai definir essa partida aqui. Era mais seguro ele ter feito dama C2, preparando o C4. Assim, seria muito mais prudente. Primeiro desenvolver as peças. Isso é algo que eu já falei também em outras aulas. Assim, é sempre melhor você melhorar suas peças antes de fazer um lance de peão, né? Desenvolver as suas peças antes de ir para alguma ruptura, porque lances de peão não tem volta. Eles são muito concretos, assim, né? Você tem que justificar depois. Então, dama C2 era possível. Eu pretendia jogar assim, H6, para ganhar um tempo em cima do bispo, bispo H4 e C5, com uma ideia de completar o desenvolvimento e tentar manter mais espaço no centro. E aí poderia seguir algo como C4, bispo E6, torre FD1, torre FD8, B3, torre AC8. A posição é bem equilibrada, mas assim, ela é objetivamente equilibrada, mas ela tem uma estrutura que não é simétrica e, bom, isso é suficiente para os dois lados jogarem. Então, não é que o preto tá melhor nem nada, eu sabia que isso aqui devia ser igual. Mas eu achava que dava bastante jogo, então valia a pena entrar nessa posição. Não é tão forçado também, né? Não é uma posição tão concreta. Agora, quando ele jogou C4, eu senti que isso deveria ser um erro. Né? Eu percebi que tinha um certo perigo aqui para as brancas. Então eu joguei D por C4, bispo C4. E aqui eu percebi que era possível tomar a iniciativa. Então, agora vai entrar em jogo aquilo que eu falei lá no começo. O lado que tem a iniciativa, ele precisa jogar de forma ativa
buscando transformar essa iniciativa em algum tipo de concessão mais séria por parte do adversário. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Né? De aumentar essa pressão e tentar induzir o adversário a errar ou a fazer alguma concessão. O importante é você continuar jogando de forma ativa e de preferência criando ameaças, porque essas ameaças elas vão forçando o adversário a se colocar na defensiva e vão também muitas vezes tornando a tarefa defensiva mais difícil, porque principalmente quando você consegue colocar ou escolhas difíceis para o adversário ou forçar ele a achar um lance único que não seja tão óbvio assim, né? Mas quanto mais isso vai colocando o outro lado na defensiva, melhor. E se for um lance que você consegue continuar desenvolvendo mais peças e criando ameaças, melhor ainda. O ideal é sempre fazer isso, na verdade, desenvolver criando uma ameaça, porque você vai colocando mais peças no jogo e isso faz com que você tenha mais potencial na posição, né, potencial de atividade, e ao mesmo tempo aumenta a chance do adversário errar e também força o adversário a ficar mais passivo. Então, o primeiro lance aqui, bispo G4. Já cria uma ameaça de ganhar uma peça, né? Ameaça ao bispo em G5. Ele jogou aqui bispo F4. Ele reage, tá vendo ó, o que eu já falei lá atrás? Tipo, o lado que tem a iniciativa, ele faz o adversário reagir. Você coloca uma pressão e aí o outro lado que não tem a iniciativa, ele tem que jogar de um jeito defensivo, reagindo às ameaças. Então ele joga bispo F4 para deixar o bispo a salvo. Eu também tinha considerado na partida dama C2. Essa seria uma solução um pouco mais drástica, assim, para cortar a cravada, né? Até porque bispo toma F3 aparentemente não leva nenhuma vantagem nessa posição, bispo F6. E aí se bispo F6, G por F3, mesmo, torre AD8, torre FD1. Apesar do rei branco estar um pouquinho mais vulnerável, eu acho que as brancas não tem perigo aqui. Ele coloca um peão em F4 e passa o bispo e vai defender bem tranquilamente, inclusive. Mas eu tinha pensado em torre AD8, porque, olha o detalhe, esse lance traz mais uma peça para o jogo e eu crio uma ameaça, que é tomar em F3 e entrar com a torre na sétima. Então eu entro numa versão melhorada, né? Porque quando eu tomar em F3, ele tem que tomar em F6. Mas com a torre em D8, eu já tenho a invasão na sétima fila. E aqui não dá para as brancas responderem com torre D1 para disputar a coluna, porque aí tem um detalhe importante, um detalhe tático. Eu troco uma vez, agora tomo em F3 e quando o bispo F6, bispo D1 ganha uma peça. Quer dizer, ganha uma torre, né? Porque eu tomo atacando a dama. E outra alternativa que também não parece boa para ele é jogar bispo D3 aqui, que seria para tentar tampar a coluna por causa de H6. Se bispo H4, dama H5, criando de novo uma ameaça. De novo aqui, né? E ele já fica com problemas. Então ele poderia jogar o bispo F4 mesmo, esse é mais seguro. Só que eu tenho essa ideia de tomar em F3, G por F3 e torre D2. E aí as brancas provavelmente jogam dama C3, mas mesmo aqui as pretas ainda ficam com uma iniciativa chata nos finais. Toma em C3, cavalo D5, bispo toma, torre toma. E um exemplo seria C4, torre D3, torre AB1, B6. É um final que eu acho que bem jogado ele até segura, mas assim, não é bispo de cores opostas mais, então não tem tanta tendência de empate. E eu tenho o controle da coluna aberta, né? Então, como eu tenho o controle da coluna D, eu vou ter melhores chances nesse final. E além de tudo, a estrutura das pretas é um pouco melhor. Afinal, ele tem 4 ilhas de peão contra 2, né? Então eu posso bater nesse peão no futuro. O peão de H2 também é um alvo, o peão de A2. Ele tem mais problemas para se preocupar aqui. É pouco, mas às vezes esse pouco é o máximo que você vai conseguir numa posição igual. E aí você tem que ter outras qualidades, tipo técnica de finais e, enfim, né? Apertar de outras formas. Mas esse já seria um caso, como a gente pode ver, onde a iniciativa deu certo. Porque eu consegui transformar aquela vantagem temporária de estar pressionando em uma vantagem já estática, mais permanente, né? De uma característica mais permanente, que é a estrutura superior, o controle da coluna D. Isso são vantagens que ele não consegue neutralizar rapidamente, né? Nos próximos lances. Então dá muito mais trabalho. Mas bem, ele jogou bispo F4. E agora eu continuo seguindo a filosofia que eu falei, de procurar lances ativos e que de preferência criem ameaças para manter o adversário ocupado com a defesa. Então aqui eu joguei cavalo E4. Esse lance é muito bom, porque eu crio uma nova ideia. Eu ameaço tomar em F3 e depois cavalo D2. E aí ele já tá perdendo material, né? Se ele tomar de dama, cavalo D2 ganha qualidade. Se ele tomar de com peão de G, cavalo D2 tá atacando a torre e o bispo. Ganha uma qualidade também. Então eu vou ao mesmo tempo com o cavalo, também libero a casa F6 pro bispo. Outro ponto relevante, né? Eu já preparo para ativar o bispo pressionando B2. E sempre tem essa ideia de pôr uma torre na coluna. Então, para vocês verem esse plano em ação, né? Sempre
procurar lances que mantenham o adversário ocupado, de preferência com ameaças, né? Com lances que contenham ameaças fortes, assim, incômodas. Então, por exemplo, aqui já não adianta jogar dama C2, porque aí eu tomo em F3 e cavalo D2 e vou ganhar um peão. Torre D1, cavalo F3, DH1, cavalo E5, peão a mais para as brancas, né? Então ele jogou dama E2. Esse é o único jeito, né? Ele defende o bispo e ao mesmo tempo libera a casa D1 para a torre. Mas eu joguei aqui torre D8, torre FD1. Eu tô ameaçando, ainda tô ameaçando tomar em F3 e torre D2 ou cavalo D2. Na verdade, aqui tem umas ideias já com torre D2, né? Porque o cavalo de F3 está cravado. E cavalo D2 também é muito chato. Então ele joga torre FD1. E esse é um momento chave, um momento bem importante na partida. Então, eu acho até que seria interessante para quem quiser usar de exercício pensar um pouco e calcular, porque foi uma decisão importante que eu tomei neste momento. Mas eu já estava visualizando antes a ideia. Bom, nessa posição tem duas formas de colocar pressão, tá? O computador, ele gosta de bispo F6, só melhorando o bispo e colocando uma pressão em B2. E ele fala que o preto tem uma vantagem leve. Mas é porque o computador defende muito bem, né? Então, assim, eu vi esse lance, até pareceu bom, mas eu vi uma ideia que me pareceu muito mais atrativa. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte. Às vezes a gente tem essa situação na partida, de você saber que sua posição é boa, e você tem duas alternativas ou mais que parecem muito atrativas, assim, e você fica na dúvida de saber qual é a melhor para jogar no tabuleiro. Nesses casos, quase sempre, né? Eu diria que sempre, na verdade. É bom você escolher aquela que coloque mais problemas práticos para o adversário, que coloque mais dúvidas para o adversário, e onde você sente que tem mais chance dele errar, dele acabar perdendo o controle. Então, que nem Bispo F6 é uma jogada chata, né, para ele. Assim, eu sei que incomoda, ele fica tendo que se preocupar com a cravada em F3, casa D2, peão em B2, tem várias coisas chatas. Mas tem um lance ainda mais forte, na minha opinião, porque ele é bem concreto, que é cavalo D2. Parece que essa casa está bem controlada, mas ela não está tão bem controlada assim, porque o cavalo de F3 está cravado. E ao mesmo tempo surgem novos problemas para as brancas resolverem. Então, assim, ele está com o bispo no ar aqui. No ar é um modo de dizer, né? Eu tô ameaçando pegar o par de bispos, que já é uma vantagem posicional. Mas ele tem também esse problema do cavalo em F3, que pode ficar ainda mais grave, né? Mais chato se eu passar a dama ali para H5. Então ele começa a ter alguns problemas mais sérios para se preocupar aqui. E acho que uma vantagem, assim, uma virtude do cavalo D2, que é o ponto mais importante, é que ele torna a situação das brancas mais delicada. Então as brancas têm que calcular com mais precisão, têm que pensar melhor assim nas próximas decisões. E essa é a raiz dos erros, né? Quando o adversário precisa, quando um lado precisa calcular de um jeito muito cuidadoso e jogar com muita precisão, é onde surgem geralmente os primeiros erros, assim, porque né, alguém vai o jogador tende a errar nesse tipo de situação. Quanto mais difícil, maior, mais propenso a errar, né? A gente tá. E foi o que aconteceu. Ele jogou bispo D3, que é o lance mais natural. Ele jogou até que rápido isso aqui. Não, na verdade ele pensou um pouco e fez o bispo D3. Mas isso tem uma resposta ainda mais forte. Então vocês podem tentar descobrir também, quem não tinha visto o cavalo D2 antes. Mas só para mostrar, a defesa correta era bispo C7. Eu vi esse lance na partida. Porém, se ele jogasse esse bispo C7 para desviar minha dama, eu já estava feliz. Porque dama por C7, torre por D2, torre por D2, dama D2 e agora eu jogo torre D8. E assim, essa posição eu já estava satisfeito. Eu vou pôr o bispo em F6. E tenho agora o par de bispos e tenho uma maioria na ala da dama também, esse 3 contra 2. Que não é exatamente uma vantagem assim, tipo, nossa, o preto tá ganho. Não, é uma vantagem pequena. Costuma, esse tipo, quando a gente fala uma vantagem leve, é mais fácil entender assim, dá um jogo mais fácil para as pretas. Então as minhas próximas decisões vão ser mais fáceis nessa posição. Eu vou pôr o bispo em F6, vou começar a avançar os peões da ala da dama, vou tentar criar um peão passado. É isso, eu tenho um jogo mais fácil. Mas agora eu já não preciso ter aquele senso de urgência de quando você está com a iniciativa de, nossa, deixa eu criar uma ameaça o mais rápido possível. Eu já consegui algumas vantagens posicionais, né? Eu tenho uma maioria na ala da dama, tenho um par de bispos, e essas são vantagens que vão se manter inalteradas por muito tempo. Eu vou trabalhando elas no final com calma. Então esse é o ponto. Você tem que usar a iniciativa até forçar o adversário a fazer uma concessão, e a partir daí você consegue jogar com mais calma, jogar de uma forma mais técnica, porque você tem vantagens estáticas. Não dá para ele tomar em D2, porque se torre por D2, bispo F3. E aí eu ganho a torre, né? Ficou com qualidade a mais. Só que ele jogou bispo D3 crente que essa era uma boa defesa por obstruir a coluna D. Porém, tem um problema, né? Quem considerou o cavalo D2
pode ser que também ficou numa dúvida aqui, porque de novo as pretas têm duas possibilidades nessa posição. Então, assim, uma delas é cavalo por F3, G por F3 e bispo H3. Bom, essa posição também me pareceu muito agradável, porque o rei dele fica um pouco vulnerável, eu tô passando dama para H5, então tem chances de ataque para as pretas aqui. Ele não consegue tampar tão facilmente com o bispo, porque tem H5 e H4 também para considerar. Porém, eu vi um lance que na prática parecia ainda mais efetivo, que era torre por D3, esse sacrifício da qualidade. Aqui já, né, você tem que jogar com desequilíbrio material, tem que sacrificar alguma coisa e tal, então parece mais complicado. Mas na verdade é muito simples, né? Quando eu joguei torre por D3, eu percebi que ele tinha uma resposta interessante que ele podia fazer, mas ele jogou rápido dama por D3. Então, assim, se ele tivesse um pouco mais concentrado, acho que ele ainda veria uma resposta para não perder o controle da posição, que é torre por D2. E aí depois de torre por D2, dama por D2, bom, eu tenho duas alternativas, eu ia escolher aqui qual, né? Eu posso ou jogar torre por D2, cavalo D2 e torre D8, que já é um final com vantagem clara, porque além de ter o par de bispos e a maioria, agora a torre está ativa controlando a coluna. E tenho também dama H5, que eu acho que é talvez o que eu jogaria, assim, mantendo as damas e colocando pressão em F3, tentando jogar do jeito mais agressivo possível. Mas os dois são muito bons. Só que o torre por D3, assim, torre por D2 era a defesa certa. Depois de dama por D3 ele já fica perdido. Eu jogo cavalo por F3. E aí ele fez G por F3. Aqui não adianta muito, tipo, se ré H1 eu tenho cavalo E5. Né, e quando o bispo E5, tanto dama por E5 como o bispo D1 serve. Eu achava que bispo D1 na partida não daria nessa posição, porque ele tem bispo C3. Né, e aí vai tomar o bispo em D1. Só que sobra um intermediário bonito aqui para as pretas. Torre D8. Um belo lance que defende o bispo lá em D1. Então, com isso, as pretas ficam ganhas. Mas, ele jogou G por F3. E aí, bispo F3. Aí a gente tem essa situação assim. Agora eu tô com qualidade a mais. Só que eu tenho um peão, qualidade a menos. Mas eu tenho um peão pela qualidade. E o mais importante é que o rei dele tá muito fraco. Então, principalmente com esse bispo aqui em F3, né? É muito fácil agora de desenvolver o ataque das brancas. A todo momento eu tô jogando dama H5 ou torre D8 e... Basicamente eu ameaço, por exemplo... Vamos supor que ele jogasse para manter a qualidade, né? Torre E1, algo como dama H5 já ameaça o dama H3, e se ele jogar dama F1, bispo E4, ele ameaça dama F3 agora. Então, é muito difícil das brancas controlarem esse ataque, né? O rei dele está sempre permanentemente exposto. E, inclusive, eu posso começar também trazendo a torre aqui, né? E às vezes, essa torre passa pela terceira, ou pela quarta fila, e... Enfim, tem muitas formas de continuar o ataque branco. O bispo, ele faz a função de manter o rei cortado e de tirar a casa D1 das torres brancas. Por isso que as pretas ficam ganhas, né? O branco não tem nem como usar a qualidade a mais. Então a mesma coisa aconteceria no caso de um lance como torre D2, que eu jogo bispo B4 e ele não consegue ficar na coluna. Então aqui eu sentia que eu tava ganho, né? E ele começou a tentar lutar com dama D7 para tentar descoordenar um pouco as peças pretas. A partir desse momento, a minha técnica não foi perfeita, mas ela foi suficiente. Eu joguei bispo F6 porque eu não queria eu não queria ir para um lado puramente materialista, eu ainda queria manter o ataque, né, que eu achava que era mais perigoso do que recuperar a qualidade. Mas era mais preciso o bispo toma D1, na verdade. Ele me mostrou isso depois da partida, só que eu furei um detalhe aqui. Eu pensei que depois de bispo D1, ele jogaria dama por E7. E aí ele me mostrou que eu tinha um tema legal. Dama E1 cheque, rei G2, bispo F3. F3, dama por A1. E as pretas ficam com qualidade a mais e ganham. Por exemplo, bispo D6. Torre A8. Dama por B7, parece que ele tem como perseguir a torre aqui, né? Mas na verdade tem dama D1 cheque, rei G2 e torre D8. E aí ganha o tempo que precisa para consolidar a posição. E no caso, se torre D1, aí dá para continuar aumentando essa vantagem com torre D8. Continuar trocando peças, né? Dama G4, torre por D1, dama por D1. Esse final, com um peão a mais só para as pretas, ele já parece ganhador, mas tem um jeito ainda mais preciso de jogar, que é dama por A2 mesmo. Quando dama D7, dama B1 cheque, rei G2, dama E4, F3 e sobra dama B4, que ainda defende o peão de B7. E não tem mate, né? Dama E8, bispo F8, ele não tem bispo D6 aqui. Então ainda isso deixa as pretas com 2 peões a mais, que é totalmente ganho. Mas eu pensei, tudo bem, eu vou jogar bispo F6 porque eu não vejo o que ele vai fazer também nesse meio tempo, né? Agora eu tô atacando B2, no mínimo vou pegar mais um peão, e às vezes ele tá levando torre D8 aqui ainda. Então parece de qualquer forma perdido pro branco. Ele jogou torre D6, e aqui eu fiz bispo toma B2 mesmo. Aliás,
vale dizer que torre D2 levaria isso, né? Torre D8. Então ele vai perder, não tem o que fazer. Eu vi até uma tentativa desesperada para ele que era dama D8, bispo D8 e B4, só que ele não consegue desviar a dama da defesa do bispo, né? Dama B6 agora. Ainda tem essa casa. Então ele jogou torre D6, bispo toma B2, e aí fez torre AD1, ainda tentando devolver a qualidade para ter alguma atividade. Contra a torre B1, eu tinha visto bispo E4. Dama por A2 também serve, mas eu tinha visto bispo E4, que parecia bom o suficiente, porque se dama por B2, se torre por B2, dama E1. E se ele joga torre F1, dama H5 ameaça entrar lá em F3, né? As brancas não tem nada melhor que F3 ele mesmo, mas aí bispo toma F3, só deixa o rei dele mais fraco ainda. E aí eu tinha visto dama por B7, bispo toma D1, bispo toma B1, dama por B2, bispo toma A2, e essa posição parecia muito ganha para as pretas, porque ele nem tem torre por C6 aqui, né? Leva dama E1, rei G2 e bispo D5. Mas ele jogou torre AD1. E aqui eu ainda tava pensando em jogar para manter o ataque, manter a pressão. Eu podia tomar em D1, né? Mas eu joguei bispo E5, que me pareceu ainda mais forte, porque deixa as duas torres atacadas, e se bispo E5, dama por E5, eu tô ameaçando dama G5. E não via um jeito claro para ele de evitar essa ameaça também. E depois eu posso tomar em D1 a qualquer momento, né? Eu até pensei que nessa posição ele podia estar contando com algum recurso como dama D8. Essa parecia uma ideia criativa. Ele ataca a minha dama e está tentando criar uns temas na primeira fila. Só que aí eu tinha visto dama por D8, torre por D8 e bispo F4 mesmo, porque a torre de D1 fica atacada, né? Então eu fico com duas peças pela torre. Duas peças não, par de bispos, né? Que é muito ganho. E outra que também não servia era dama E7. Esse também parecia um recurso possível para ele, mas aí bispo F4 e quando torre D8 eu tenho dama G5 cheque. Troca as damas, de novo fica o par de bispos pela torre. Mas eu deixei passar o recurso que ele jogou nesse momento, que foi muito bom, assim, foi a melhor tentativa, dama F5. Essa jogada eu não vi, cravando o bispo de E5, né? Mas por sorte a posição é tão ganha que também seria injusto se numa posição tão ganha, que a qualidade está caindo faz duas jogadas ali, eu desperdiçasse do nada, né? Então eu tenho o bispo toma D1 mesmo, agora recuperando a qualidade. O ponto é que se ele toma em D1, aí dá tempo de sair da cravada ganhando tempo, né? Com dama A4. E, por exemplo, torre D7, bispo F4. Se toma de dama, dama F4 e por F4 e torre B8. Parece bem ganho pro preto, né? Eu vou só avançando os dois peões ali na ala da dama e vou criar um peão passado apoiado por trás pela torre. São dois a mais aqui, é muita coisa, né? Então ele jogou bispo toma E5. Aqui ele tá na esperança de criar algum tipo de contrajogo, tipo com dama G5, alguma coisa assim, ou até bispo toma G7, de repente, né? Se eu fizer um lance ruim. Mas tem um jeito muito, muito fácil agora de converter essa vantagem, que é jogar bispo F3. Eu até calculei um pouco dama E1, rei G2, bispo E2 para tentar dar mate. Mas eu achei que ele jogava H3 aqui, essa posição já parecia mais complicada do que deveria ser, né? Ele já tem bispo toma G7, por exemplo, que é uma ameaça para dar um perpétuo. Então eu pensei, bispo F3 é o mais simples. Eu ameaço mate ali em E1. Não vejo nada para ele melhor do que dama por F3, mas agora dama por E5 cai nesse final com dois peões a mais. E assim, a gente estava no lance 24 aqui, tinha que chegar no 40 para ganhar mais tempo, mas isso foi uma questão simples. Daqui para frente a conversão da vantagem não deu muito trabalho, assim. Mas eu vou mostrar como terminou. Torre D7, joguei dama G5. Era possível dama A1, rei G2, dama por A2. E aí jogar algo assim, torre por B7, dama A4, torre C7. Só que o peão de C6 cai, né? A5, torre por A6 e H6. O computador diz que isso aqui tá bem ganho para as pretas, mas eu não via nenhuma necessidade de entregar um peão se eu tô com dois a mais, né? Então eu joguei dama G5, rei H1, dama B5 ameaça mate, rei G2, dama G5, rei H1, dama B5. Isso aqui é só uma repetição para chegar mais perto do 40. Rei G2, aí H6 agora dando um arzinho pro rei. H4, ele não tem muito o que fazer, né? E aí A5. Basicamente as pretas começam a avançar os peões e também ganham. Então foi E4, B6, dama F4, dama C4. É só deixar tudo seguro, né? Deixar a casa F7 defendida e avançar os peões com cuidado que não tem problema. Por exemplo, se ele jogasse A3, eu faria B5 aqui e vou ficar com dois peões passados ligados, né? Muito ganho, muito facilmente ganho. Então ele jogou rei G3, mas aí eu fui atrás do terceiro peão ainda. E aqui meio que meu adversário tentou um ataque desesperado assim na posição, mas não vai dar certo, né? Dama C7, dama E6, E5, aí eu joguei B5. Ele não pode tomar A5, tá caindo a torre. Então eu jogo F4, H5 agora, criando um ponto de cheque ali no G4, F3, A4.
rei E4 A3, ele veio no desespero, né? F5, mas aí dama C4, rei E3 A2, torre D8, última tentativa, né? De tentar dar um mate ali, mas simples é dama C5 aqui, dá um cheque defendendo a torre, e aí eu vou promover. Abandonou aqui. Bom, essa foi uma partida interessante. Eu acho que, desse ponto de vista da iniciativa, ela é muito instrutiva, né? De ver como que você vai construindo a pressão na posição adversária, sempre procurando lances que criam ameaças. É claro que isso envolve muito cálculo concreto também, né? Você precisa estar sempre calculando se está dando certo, né? Se você está criando ideias com seus lances. Principalmente, eu acho que os momentos mais, que eu diria, mais importantes foram primeiro, quando eu joguei aqui o cavalo E4, porque isso já inicia algumas ameaças, né? Bispo F3 e cavalo D2. E depois, teve dois momentos bem importantes. Esse cavalo D2, até porque eu tinha uma alternativa mais simples de jogar, que era o Bispo F6, mas essa é a mais concreta, que coloca, né, que faz as brancas se sentirem mais sob pressão e, portanto, exige mais precisão da parte dele para defender. E depois o torre por D3, porque era outro momento onde tinha uma continuação mais tranquila, tomar em F3 e Bispo H3. Então, o sacrifício da qualidade exige que você calcule e avalie bem o desequilíbrio material que surge. Mas, por outro lado, na prática, é o que coloca mais chance, que cria mais chances das brancas errarem, né? Que foi o que aconteceu. Ele ainda tinha a torre por D2, mas isso já daria uma vantagem bem agradável para as pretas. E o que ele jogou na partida é pior ainda, né? Porque aí ele fica levando. Ele tem muitos problemas. Além de ele estar levando pressão, ele ainda tem um rei super vulnerável ali, já perdeu um peão pela qualidade, então isso já dá uma vantagem grande para as brancas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco com essas análises aqui. Se você gostou, deixa o like, né, no vídeo e deixa nos comentários também a sua opinião ou temas que você gostaria de ver em análise das minhas partidas, qualquer coisa assim é sempre bem-vinda. Não deixe de se inscrever no canal se não tiver inscrito. E é isso. Valeu por assistir e até a próxima.